Olá pessoal, professor Guilherme de Biologia aqui do CPV para comentar a segunda fase da Unicamp para as vagas de 2011. Uma prova com nível médio para fácil de dificuldade, né? Até certo ponto sentimos que foi uma prova um pouco atípica para a Unicamp, que era uma prova com questões elaboradas introduzindo questões atuais, relacionando questões atuais com conceitos da biologia. Nesse ano não. A Unicamp se limitou, com exceção da questão 1, né, a fazer uma prova meramente conceitual, sem preocupação com a atualidade, sem preocupação com grandes relações, né, com questões atuais. Mas ainda assim uma prova bem feita, né, relativamente abrangente. Ok? Vamos então ao comentário das questões. A primeira questão dizia o seguinte: doenças graves como o botulismo, a lepra, a meningite, o tétano e a febre maculosa são causadas por bactérias. As bactérias, no entanto, não podem ser úteis em tecnologias que empregam a manipulação de DNA, funcionando como verdadeiras fábricas de medicamentos como a insulina. 2 itens. A. Explique como a bactéria pode ser utilizada para a produção de medicamentos. Pessoal, as bactérias podem ser manipuladas geneticamente de maneira relativamente fácil, né? Tem apenas um cromossomo com fragmentos, epissomos, né? Ou fragmentos de DNA soltos, tá? E que podem ser usados para introduzir, para receber, né, moléculas de DNA provenientes de outras células de outras espécies. São as chamadas bactérias transgênicas. Tá? Então, introduzindo, por exemplo, o gene humano produtor da insulina nessas bactérias, elas passam a expressar esta proteína chamada insulina, e como as bactérias se multiplicam rapidamente de maneira assexuada, em pouco tempo haverá um grande conjunto de bactérias semelhantes àquela manipulada que originou, né, essa colônia. Tá? No item B, o botulismo e o tétano decorrem da ação de toxinas produzidas por bactérias que são adquiridas de diferentes formas pelos seres humanos. Como pode ocorrer a contaminação por essas bactérias? O botulismo se adquire através da ingestão de alimentos contaminados por essas bactérias, enquanto que o tétano através de ferimentos relativamente profundos, né, em ambientes sujos. Atenção, não só com metais enferrujados não, tá? A bactéria do tétano pode ser adquirida em qualquer tipo de ferimento, né? Qualquer tipo de objeto, seja ele artificial ou até natural, né? Que contenham esses esporos de bactérias do tétano, que são bastante disseminadas no ambiente, ok? Questão relativamente fácil, tá? Questão número 2. Questão de biologia animal, grupos animais. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a habitar o meio terrestre. Provavelmente surgiram de peixes crossopterígeos que eventualmente saíam da água à procura de insetos. Antes de ganharem o meio terrestre, esses ancestrais dos anfíbios passaram por modificações em sua estrutura e em sua fisiologia. Mencione 2 modificações importantes nessa transição. Então, anfíbios acabaram adquirindo, né, várias características importantes. Podemos aí mencionar a transformação das nadadeiras dos peixes ancestrais em patas para locomoção em ambiente terrestre. Tá? Em segundo lugar, podemos mencionar a aquisição de respiração pulmonar, né, complementada pela respiração cutânea. Tá? Isso no anfíbio adulto. Tá? Algumas outras menções que você poderia fazer: o coração, né, que passa a ganhar um segundo átrio, ou seja, o coração tricavitário, 2 átrios, um ventrículo, enquanto que nos ancestrais peixes, apenas um átrio e um ventrículo. A aquisição desse segundo átrio permite, então, que a circulação dos anfíbios passe a ser dupla, tá? Uma aquisição importante, tá? No item B, uma questão um pouquinho mais minuciosa, né? Os anfíbios são classificados em 3 ordens. A ordem Apoda, a ordem Urodela e a ordem Anura. Mencione uma característica exclusiva de cada uma delas. Né? Tá no nome, né, gente? A ordem Apoda são os anfíbios que não apresentam patas na fase adulta, como o exemplo das cecílias, né? E também da chamada cobra cega. A ordem Urodela, a ordem das salamandras, presença de cauda na fase adulta. E a ordem, a ordem Anura, não é? Que se caracteriza pela ausência de caudas
na fase adulta. É o caso dos sapos, das rãs, das pererecas. Tá ok? Questão relativamente fácil também, né, de biologia animal. Vamos à questão de número 3. Diz o seguinte: as aves migratórias voam muitas vezes a grandes altitudes e por longas distâncias sem parar. Para isso, elas apresentam adaptações estruturais e também fisiológicas, como a maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Explica a importância da maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio nas aves migratórias. Como diz o enunciado, aves que voam longas distâncias e devem, portanto, ter uma boa oxigenação para evitar o quê? Fadiga muscular causada pela pouca oxigenação na musculatura, levando a fadiga, o excesso de fermentação láctica, né? Que por sua vez leva à fadiga muscular. Por outro lado, as grandes altitudes reduzem o quê? Reduzem a pressão atmosférica, chamado ar rarefeito, né? Reduzindo a pressão parcial do oxigênio, que empurra o oxigênio a difundir-se para o interior do sangue. Né? Para compensar, então, essa menor pressão parcial de oxigênio, nada melhor do que uma hemoglobina com maior afinidade por esse gás, aumentando a eficiência da captação de oxigênio. Ok? No item B, indique 2 adaptações estruturais que as aves em geral apresentam para o voo e qual a importância dessas adaptações. Então, pediu 2, você vai mencionar 2, são várias as opções, desde a presença de penas, né, a presença de um bico, tá, a presença de um osso externo com um anexo chamado quilha, que vai aumentar o poder de fixação da musculatura peitoral, musculatura muito exigida durante o voo e, portanto, hipertrofiada na maioria das aves. Tá? Um esqueleto pneumático, ou seja, os ossos apresentam um recheio interno, uma medula óssea porosa, reduzindo assim de maneira importante o seu peso. Ainda outras coisas que você pode ter lembrado, a ausência de uma bexiga urinária também contribuindo para a maior leveza, né? O desenvolvimento embrionário externo, ou seja, a postura de ovos, né? Conservando a capacidade de voo das fêmeas mesmo durante a incubação dos filhotes, tá? São algumas das características principais que adaptam as aves ao voo. Ok? Questão fácil. Próxima questão, questão de número 4, uma questão de biologia vegetal. A polinização geralmente ocorre entre flores da mesma planta ou entre flores e plantas diferentes da mesma espécie, caracterizando a polinização ou fecundação cruzada. Com a maioria das flores é hermafrodita, monóclina, há mecanismos que evitam a autopolinização, autofecundação. Item A. Explique um dos mecanismos que dificultam ou evitam a autopolinização. Então, 2 mecanismos são mais frequentemente mencionados. Primeiro, a defasagem entre a maturação do elemento floral masculino, né, os estames que produzem nas anteras os grãos de pólen, tá, e o genital feminino, pistilo, tá, que capta os grãos de pólen. A chamada polinização é a transferência do pólen do estame para o pistilo. Ok? Então, quando eles amadurecem em tempos diferentes, né, no mesmo indivíduo, não há possibilidade, se reduz a possibilidade de autopolinização. E a segunda, um dado anatômico, né, que é o posicionamento da antera, parte do pistilo que produz o pólen, abaixo do estigma, né, que é a parte feminina da flor que captura grãos de pólen. Então, com os estames abaixo do estigma, você tem uma dificuldade maior de realizar a autofecundação. Ok? Autopolinização que leva à autofecundação. E o item B, ele pergunta qual a importância de mecanismos que evitam a autopolinização. A autopolinização leva aqui a autofecundação, ou seja, o gameta masculino fecundando o gameta feminino do mesmo indivíduo. Isso reduz a diversidade genética das espécies. E essa redução dificulta a adaptação da espécie a diferentes ambientes, né? Dificultando não só a sua dispersão territorial, como também a adaptação a mudanças ambientais que eventualmente ocorram ao longo do tempo. Ok? Uma questão clássica, né? Reprodução vegetal, a gente sabe que é bastante exigida nos vestibulares em geral, Unicamp não é exceção, tá? Mas um nível
no nível bom. Tá bom? Questão número 5. As substâncias orgânicas que nutrem as plantas são produzidas por meio da fotossíntese em células dotadas de cloroplastos, localizadas principalmente nas folhas. Nesse processo, que tem a luz como fonte de energia, moléculas de água e de gás carbônico reagem, originando moléculas orgânicas. As moléculas de água são absorvidas principalmente através da raiz e o gás carbônico através dos estômatos. Item A. A abertura dos estômatos depende de diversos fatores ambientais. Cite um fator ambiental que afeta a abertura estomática e explique como isso ocorre. Os dois fatores ambientais que incidem mais sobre a abertura dos estômatos são a luz e a água. A água, chamado mecanismo hidroativo, disponibilidade maior de água acaba enchendo as células vegetais. Elas tendem a ficar túrgidas. Quando as células estomáticas turgescem, elas tendem a abrir a fenda estomática, aumentando não só a transpiração, como também a troca gasosa entre o meio interno da folha e a atmosfera. Segundo fator, a luz. Variações de luz afetam o bombeamento de potássio para o interior da célula vegetal. Tá? Com mais potássio, geralmente mais luz, ativa a entrada de potássio, aumentando a pressão osmótica no interior da célula vegetal. Ela então absorve mais água, aumenta a sua turgescência, aumentando a abertura da fenda estomática. Tá ok? Água e luz são os dois fatores ambientais mais incidentes. Tá? Item B. Que processo permite que a planta utilize parte das substâncias orgânicas produzidas na fotossíntese como fonte de energia para suas células? Em que consiste esse processo? Ora, o processo em que as células vegetais consomem matéria orgânica para gerar, disponibilizar energia para suas funções é o mesmo nos vegetais e em qualquer outro tipo de ser vivo. Há, na verdade, duas opções. Respiração aeróbica, que é a mais rentável, mas exige oxigênio, e a organela mitocôndria. Tá? A glicose ou outra molécula orgânica é oxidada, e é feita a liberação de energia para as funções celulares. Na fermentação, o processo é mais rápido, não demanda oxigênio, não demanda a organela mitocôndria e disponibiliza menor quantidade de energia. Tá? As duas opções são igualmente válidas, não é? Como ele pede um processo, se pode mencionar um ou outro. Ok? Então tá aí a questão número 5, uma questão de nível médio de dificuldade. Na questão 6, nós temos aí uma questão que mistura biologia vegetal com biologia celular. Tá? 2 fatias iguais de batata rica em amido foram colocadas em 2 recipientes. Um com cloreto de sódio, concentração 5 molar, e outro com água. A cada 30 minutos as fatias eram retiradas da solução de cloreto de sódio e da água, enxugadas e pesadas. A variação de peso dessas fatias é mostrada no gráfico abaixo. Então, agora você está vendo aí o gráfico, mostrando que na solução com cloreto de sódio, o peso da batata tende a reduzir, enquanto que na solução com água pura, o peso da fatia de batata tende a aumentar. Tá? Item A. Explica a variação de peso observada na fatia de batata colocada em cloreto de sódio e a observada na fatia de batata colocada em água. Em cloreto de sódio, solução de cloreto de sódio, o meio é hipertônico, favorecendo o quê? A saída de água das células vegetais da fatia de batata por osmose. Tá? A saída de água, redução de peso. Ok? Naquela que foi colocada em água pura, a situação é inversa. O meio é hipotônico, favorecendo a entrada de água por osmose nas células da fatia da batata, ocasionando o aumento do peso. Tá? No item B, hemácias colocadas em água teriam o mesmo comportamento das células da fatia de batata em água? Justifique. A resposta é não. Por quê? As hemácias não apresentam parede celular. Então, uma vez em meio hipotônicos, a água entra por osmose, aumentando o seu volume. Em caso de entrada de excesso de água, a célula pode romper a membrana plasmática, simplesmente estoura. Isso não acontece na célula vegetal por conta da parede celular, que antagoniza
a pressão causada pelo acúmulo de água dentro da célula vegetal, evitando que ela estoure, que ela se rompa, tá? Tornando a célula apenas túrgida, né? Cheia de água sob pressão, mas ela não se rompe. Tá ok? Uma questão, eu diria, de nível básico também, né? Fenômenos essenciais, né, dos seres vivos, osmose e difusão, tá? E vamos então à próxima questão, questão de número 7, né? Uma questão que fala sobre evolução. O gráfico abaixo mostra a variação ao longo do tempo na frequência de dois fenótipos relativos à forma do bico de uma espécie de ave. Os pesquisadores notaram uma relação entre essa variação fenotípica com uma alteração na disponibilidade de diferentes tipos de organismos predados por essas aves e atribuíram a variação observada à seleção natural. Explique como a variação em populações de presas pode causar as mudanças nas frequências dos fenótipos mostrados no gráfico. Então, você está vendo o gráfico, né, verificando o seguinte: as duas populações com bico largo e bico fino se mantêm estáveis até o tempo 2, né, na escala do tempo, no eixo das abscissas. Tá? A partir daí há uma flutuação, né? As aves com bico largo, aliás, com bico fino, tendem a ter a sua população aumentada. E o contrário para as aves de bico largo, que tendem a ter a sua população reduzida. Né? No item A, explique como a variação em populações de presas pode causar as mudanças das frequências fenotípicas mostradas no gráfico. Ora, obviamente que essas alterações nas frequências de presas favoreceram as aves com o bico largo. E, ao mesmo tempo, desfavoreceram as aves com o bico fino. Tá? Agora, ficar especulando por que isso aconteceu, a questão não traz dados para isso. Né? Apenas uma constatação. Né? Ou seja, se a população com bico largo aumentou, é porque as presas, né, mais adequadas a essa população aumentaram. Enquanto que o contrário se aplica àquelas de bico fino, né? Aliás, de bico largo, tá? Ou seja, a sua redução provavelmente é explicada pelo fato das populações de presas mais adequadas a estas aves terem sido reduzidas. Tá legal? Não vai ficar fazendo especulação, presas maiores, presas menores. Não é o caso. Tá? B. Como o darwinismo explica o mecanismo de adaptação como parte do processo evolutivo. O darwinismo explica a adaptação das espécies como resultado da seleção natural, ok? Então, aqueles indivíduos portadores de variações genéticas, né, hereditárias que os tornam mais eficientes na exploração dos recursos do seu ambiente são favorecidos, né? Enquanto que aqueles portadores de características de variações que são desfavoráveis tendem a ser eliminados, ok? A palavra seleção, a expressão seleção natural seria fundamental que aparecesse aí na sua resposta. Uma questão até interessante, né? De nível básico de conhecimento também. Tá? Agora a questão de número 8. Questão de número 8, que é a nossa última questão. No início do século XX, o austríaco Karl Landsteiner, misturando o sangue de indivíduos diferentes, verificou que apenas algumas combinações eram compatíveis. Descobriu assim a existência do chamado sistema B0, ou ABO, em humanos. No quadro abaixo são mostrados os genótipos possíveis e os aglutinogênios correspondentes a cada tipo sanguíneo. Então, você está vendo aí na sua tela a tabela fornecida, né, com o tipo de sangue, o genótipo para cada um e o aglutinogênio. O aglutinogênio é aquela substânciazinha que aparece na superfície das hemácias, né, e que caracteriza o tipo sanguíneo. Então, sangue tipo A, caracterizado por hemácias portadoras do aglutinogênio A. Sangue B, aglutinogênio B presente. Sangue AB, os dois presentes em cada uma das hemácias, A e B. Enquanto que no tipo 0 ou tipo O, nenhum dos dois está presente. Né? No item A, a pergunta é: que tipo ou tipos sanguíneos poderiam ser utilizados em transfusão de sangue para indivíduos de sangue tipo A? Justifique. Uma pessoa que tem sangue tipo A recebe sangue tipo A, igual ao seu, ou sangue tipo O. Por quê?
essa pessoa não pode receber hemácias portadoras do aglutinogênio B, que provocariam uma reação com os anticorpos, aglutininas, anti-B, que ela produz. Né? Essa reação aglutina as hemácias do doador que entram na circulação do receptor, provocando reações às vezes graves, sérias, potencialmente até letais. Tá? Então a resposta gira em torno disso. Né? Uma pessoa do tipo A não pode receber sangue em cujas hemácias apresente aglutinogênio B. Tá ok? E o item B, uma mulher com tipo de sangue A, casada com um homem do sangue tipo B, tem um filho considerado doador de sangue universal. Primeiro lembrete, doador universal tipo O. Muito bem. Qual a probabilidade desse casal ter um filho ou filha, tanto faz, com sangue tipo AB? Justifique sua resposta. Então está aparecendo aí na sua tela um pequeno heredograma que nós montamos, mostrando ele do tipo A, ela do tipo B. E como eles têm um filho do tipo O, né, que é um homozigoto, isso indica que ambos são heterozigotos. Ele IB, Izinho, ela IA, Izinho. Ora, fazendo o cruzamento desses dois indivíduos, nós chegamos à conclusão de que os filhos podem ter qualquer um dos 4 tipos sanguíneos. E a probabilidade é o mesmo para cada um deles, 25%. Ele pergunta a probabilidade de nascer uma criança do tipo AB, 25%. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham feito uma excelente prova, e que vocês consigam aquela vaga que vocês almejam e entrem em 2011, então, como verdadeiros universitários, tá? Um abraço, até mais.